Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento, uma ex-executiva que virou professora, entrou na área de treinamento, consultoria, mentoria, enfim, costumo dizer que eu sou isso tudo e um tanto mais de coisas, porque a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser. E eu estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo Ronaldo Souza, que vai falar com a gente muito com todo o seu brilhantismo, né? Vai trocar com a gente. Fala aí, Rô. Um dia eu quero ser gente grande e também ser mais um tanto de coisa. Já é, não vem que não tem, que já é. Bom, gente, como a Tati disse, eu sou o Ronaldo Souza, jornalista, celebrante de casamento, um grande apaixonado pelo artesanato, um grande apaixonado também pela vida, pelo amor ao próximo, né? E tenho aqui a grande honra de estar ao lado da minha amiga Tati Livramento para bater papo, para falar sobre coisas da vida. E hoje nós vamos falar sobre intolerância e suas consequências. Pois é, hoje a gente não está trazendo um tema muito leve, né, Rô? A gente gosta mais daquele papo mais frugal, né? Mas a gente vai tentar permear essa temática tão necessária e tão pontual, com um pouquinho de leveza, como a gente sempre faz, para trazer em você que está aí assistindo a gente um pouquinho de reflexão. De novo, a gente sempre gosta de dizer, a gente não está aqui trazendo a verdade absoluta. A gente está só conversando sobre um assunto e, quando muito, dando a nossa opinião. Então, eu acho que é importante, num tema como esse, a gente já deixar isso de cara pontuado, né, Rô? Exatamente. Ó, antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, deixa ali aquele joinha fantástico, comente, dê a sua opinião. Isso também faz com que a gente cresça, porque com a sua opinião a gente vai buscar entender também, ver outros pontos de vista, tentar trazer, talvez, quem sabe, uma resposta que possa te ajudar em alguma coisa. Estamos aqui para fazer essa parceria bem grande. Tati, É isso mesmo. eu Fala, meu estava querido. olhando, a palavra intolerância, ela é um substantivo feminino, Uhum. certo? E ela quer dizer falta de tolerância, falta de condescendência. Quando eu fiquei pensando, porque existem diversos tipos de intolerância, inclusive na área da saúde, né? Mas não é a nossa área, não é nisso que a gente vai permear a nossa conversa. Mas eu sou uma pessoa intolerante à lactose. E aí eu queria trazer a minha experiência também a partir disso para a gente começar, quem sabe, fazer algumas analogias aí, sabe? Porque o que é a intolerância à lactose? É a falta da capacidade do meu organismo em digerir a lactose, né? Então, todos os derivados do leite, seja a margarina, manteiga, o queijo, enfim, o próprio leite em si, me faz muito mal porque meu organismo não digere. Só que para isso, tem solução. Ou eu não consumo aquilo, certo? Mas como eu sou, por exemplo, um apaixonado por queijo, quero consumir queijo, eu tomo uma pílula com a enzima lactase, que ajuda o meu sistema digestivo a absorver aquilo ali. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, a intolerância é exatamente isso, né? É rejeitar, é não digerir aquilo que não faz bem, ou que eu não gosto, mas muitas vezes a gente se faz intolerante, as pessoas se fazem intolerante com coisas que elas não compreendem ou não tentam compreender. A gente passa por diversas questões aí sobre intolerância religiosa. A gente tem hoje em dia muito em alta a questão da intolerância política, a intolerância com a sexualidade da outra pessoa. Então a gente está passando por diversas coisas e eu acho que cada vez mais a internet, as redes sociais nos deram aí um grande alto-falante para a gente soltar aí uns venenos, né? Aff.
a nossa intolerância de uma forma tão prejudicial. Vou até pegar um gancho no que você estava falando, né, nessa sua analogia com a intolerância à lactose ou qualquer outra orgânica, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, se uma intolerância física, né? Porque o nosso organismo é físico, é um processo ali químico, mas a gente está falando de coisas muito palpáveis, né? Se até para uma intolerância física existe um remedinho, poxa, será que toda essa outra intolerância que tem matado mais, inclusive, do que a intolerância física, né? Acho que eu particularmente, nunca ouvi ninguém falar que morreu de intolerância à lactose. Né? Mas outras intolerâncias a gente escuta quase que semanalmente, né? O quanto elas estão matando, principalmente as questões relacionadas à sexualidade, muitas vezes relacionada também à religiosidade, enfim, e que são questões tão humanas que dizem respeito tanto à individualidade de cada um, né, que não cabe a minha opinião. Não interessa o que eu acho ou eu não acho daquilo que você é. Porque a gente está falando isso, né? A gente está falando do ser. Não, eu não tenho... na melhor das hipóteses, né? Vamos considerar aí que eu realmente não consiga lidar com a minha intolerância, eu tenho aquele preconceito, se recolhe. Assim como, né? Para quem é intolerante à lactose, não coma. Se você não consegue tomar o remedinho, a sua única opção é não tomar, ou seja, se afasta daquilo. Você não precisa ficar falando mal do queijo, né? Na intolerância da gente, das pessoas, por outras pessoas, porque acaba sendo isso, né? Às vezes parece pesado a gente falar, eu não tolero aquela pessoa. Aí a gente fala assim, eu não tolero aquela característica da pessoa. E não é isso, você não está tolerando o ser humano. Você talvez precise de muita terapia, né? E eu ouvi recentemente, né, para essas pessoas que não toleram as outras e não conseguem lidar com isso, o máximo que a gente pode fazer é falar assim, se afasta, sabe? Se cala, vai viver, vai buscar pessoas que você tolere, né? Porque no final das contas, a gente não tem que tolerar ninguém, a gente tem que respeitar, conviver, amar, é só isso. Não me importa, né? As particularidades de alguém, todo mundo tem alguma coisa em qualquer nível que a gente não curte. Mas eu não vou perder a amizade com alguém porque eu acho aquela pessoa mais assim ou mais assado. Muito menos por que aquela pessoa é. É a essência daquela pessoa. Muitas vezes são as crenças daquela pessoa. Meu Deus, quem sou eu para interferir nisso? Né? Então, até a palavra intolerância e tolerância, eu acho que deveriam estar, né, tão distantes do que é o relacionamento humano. Né? A gente não tem que tolerar ninguém, a gente tem que aceitar, conviver, respeitar, amar as pessoas, aquele amor mais sublime, mais puro, né, que está aí com todas essas palavrinhas juntas, né, com o respeito, a compaixão, enfim. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que... E aí é muito louco isso, né? Com tanta conversa sobre esse tema na internet, na televisão, enfim, nos meios de comunicação de um modo geral, a gente vê pessoas que se orgulham de serem intolerantes, né? Que acham bacana aquilo, têm plena certeza de que estão certas. Eu falo, meu Deus do céu, onde vamos, né? Com esse tipo de pensamento. Você falou da questão das crenças, né? A intolerância vem muito aliada à questão das crenças, me fez lembrar que nós gravamos o nosso programa sobre crenças limitantes. Vamos deixar aqui o link para você acompanhar. Verdade. Você que está em casa assistindo. Se você não nos ouviu falando ou nos assistiu falando sobre as crenças limitantes, o link vai ficar aqui para você correr lá e ver como que isso está muito associado com a questão da intolerância. Porque a gente não tolera
aquilo que a gente não conhece muitas das vezes, né? A gente cria certos preconceitos baseados nessas crenças com que a gente cresceu, com aquilo que a gente foi formando ao longo da vida. Eu queria entrar um pouquinho, acho que dá para a gente falar dos tipos, né, de intolerância, mas acho que tinha uma coisa que teve uma repercussão nacional, que foi um comentário infeliz de uma apresentadora de programa sobre a questão da comunidade LGBTQIA+. Nós estamos em pleno mês de junho, é o mês do orgulho LGBTQIA+. Por que é importante esse mês? É importante pela questão da visibilidade, é importante pela questão de dar voz à comunidade que sofre com tanta intolerância e tanto preconceito. Então é importante, não vou entrar exatamente aí no mês, né? Mas dizer, o que essa apresentadora fez? Ela agiu consideravelmente com homofobia, com descaso, até mesmo quando foi pronunciar a sigla da comunidade LGBTQIA+. O povo fala que é um abecedário que já nem sabe mais tanto que é. É só pesquisar, joga aqui no Google ou no buscador que você tiver, que você vai saber o que significa cada sigla e por que ela existe. Entendeu? E aí, só fazendo um parêntese, viu, Rô? Sim. É a partir da compreensão que a gente memoriza. A gente não decora que nem tabuada, né? No meu tempo, a gente decorava tabuada. A criançada de hoje não faz mais isso. Eu decorava também. Mas não é decorar a sigla, é compreender a sigla, é entender o que ela traz. E acho que eu já até mencionei isso aqui, a coisa mais linda que tem, assim, de verdade, que eu acho assim, eu fico emocionada, é na minha casa, ver a minha filha de 14 anos, vai fazer 15 agora no final do mês, me explicando letra por letra. É de uma simplicidade, né, de uma pureza, de uma compreensão, de uma aceitação. Né? E eu já falei isso. A gente tem uma cabeça muito aberta, a gente está sempre disposto ali, eu e meu marido, né, a compreender. Ele tem um ritmo, eu tenho outro. Mas é isso, ninguém está aqui pedindo para que você que está ouvindo a gente, talvez ainda tenha aí as suas intolerâncias. Todo mundo tem, em alguma medida. A questão é, o que a gente faz com isso? Né? Quando a gente se dá conta, a gente precisa ir um passo além. Né? Vamos buscar compreender, vamos buscar escutar essas pessoas, né? A realidade delas. Gente, como dói! Né? Como dói você ouvir de fato o que tudo isso causa no indivíduo. Né? Às vezes a gente põe aquilo, você não convive com ninguém que sofra qualquer tipo de preconceito, você, sua família, está tudo bem. E aí fica parecendo que é um discurso tão longe. Né? Eu não tenho essa responsabilidade, eu nem convivo com essas pessoas. Tem muita gente que pensa assim. Então, se aproxima, busca na internet, né? Vá seguir pessoas que trabalham nessa causa, que já sofreram qualquer tipo de preconceito, para que a gente vá falar, opa, peraí, isso eu já fiz, que feio, que vergonha, já pensei assim, já disse isso, já fiz aquela brincadeira, não posso fazer mais. É aos pouquinhos, é um processo mesmo. Né? A gente sabe que para muitos é difícil se livrar de alguns preconceitos, mas importa essa busca. Não dá para a gente tolerar o intolerável, né? A gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes. Quanto mais a gente tolera e arruma desculpa para as intolerâncias que a gente vê, mais essas intolerâncias se fortalecem. E a gente corre o risco até delas engolirem a gente, né? Então, só fazer esse parêntese aqui com relação à compreensão, né, de todas essas letrinhas. Bom, então voltando a falar da apresentadora, a gente não precisa se aprofundar, porque isso repercutiu demais, muito, né? Mas é para dizer, né? Ela falava assim, a gente é de uma criação de pessoas antigas, a gente um monte de justificativa de crenças limitantes para tapar o sol com a peneira,
do quanto ela tem preconceito, do quanto é homofóbica, a ponto do sobrinho dela, que também é um artista maravilhoso, de grande renome no nosso país, deu uma resposta maravilhosa, né? Que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que maravilha, né? Que desta família saiu alguém tão lúcido. Exatamente. Então, assim, o que ela ainda falava assim, eu não concordo, mas eu respeito. Não respeita porcaria nenhuma, ela não respeita, porque se ela respeitasse, ela não ia falar da forma que falar. Você vê a expressão facial, que a comunidade tem que ter paciência com a gente também. Poxa, quantos e quantos LGBTs, quantos e quantos LGBTs já morreram? Apanharam muito, foram expulsos de seus lares pela questão da intolerância, certo? Aí eu entro numa outra questão também, que é a questão da intolerância religiosa, e já pegando também um pouquinho do gancho com a questão LGBT, porque muitas religiões, e cada um vai identificar na sua aí o que eu estou falando, que fala assim, não, a gente acolhe sim os homossexuais, os LGBTs, a gente acolhe sim, porque a gente acolhe o pecador, mas a gente não acolhe o pecado. Amor virou pecado. Não, e é aquele entendimento de eu te acolho para te corrigir. Eu te acolho para que você mude. Eu não te acolho como você é, né? Eu te acolho esperando que você, a partir do momento que compreenda a nossa religião, você entenda que tem que se livrar deste pecado, se a sua religião usa esse termo, né? E é muito triste. E é muito triste, assim, porque muitas pessoas teriam afinidade com aquela religião, né? Gostariam de participar, às vezes é a religião da família toda, e a pessoa não consegue. Ou ela vai ter que fingir alguma coisa, ou ela vai ter que se violentar para ser outra coisa, e isso não funciona. Eu acho muito triste, Rô, quando a gente vê qualquer manifestação, né, religiosa, ou de alguém que se diz religioso, né, interferindo nesse tipo de assunto, de particularidade do ser, né? Eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com as escrituras que a gente tem, né? Tem a ver com a interpretação humana para aquelas escrituras. Essa, sim, é cheia de viés, é cheia de preconceitos, né? De ideia, de crenças limitantes, enfim. Né? Acho que não é esse o papel de nenhuma religião, não é afastar as pessoas, não é corrigir coisas que não são corrigíveis, imagina. Aí a gente está tocando num ponto de intolerância dentro da própria religião com pessoas, né? Só rapidinho, porque daí dá para falar sobre a intolerância religiosa, né? De religião com religião. Mas me lembro quando eu era católico ainda e estava na missa, e uma pessoa que tem problemas com alcoolismo sentou-se ao banco. E tinha um outro senhor com seu filho pequeno. A pessoa que tem problema com o alcoolismo não estava alcoolizado, não estava dando problema, só estava ali. Claro que você percebia um cheiro de álcool, mas a pessoa estava ali. Automaticamente, aquele pai pegou seu filho e saiu dali de perto. Eu falei, poxa, é assim que a gente acolhe as pessoas. Beleza. Mas é só um parênteses. Mas só também fazendo um parênteses. Dentro do seu parênteses, você vê que é a conduta do ser humano. Do ser humano. Aquela pessoa. Não é muito triste, porque a gente vê assim, as religiões também sendo rotuladas. Dentro desta comunidade religiosa, certamente, eu espero até que seja a maioria, né, daquelas pessoas não reagiriam dessa forma. Mas a gente toma o comportamento de um pelo comportamento de todos, às vezes. Não estou falando especificamente desse caso, mas quantas vezes um pronunciamento, que nem o que tivemos essa semana, né, de um religioso,
bota ali um carimbo também de intolerância, de que todas as pessoas daquela religião são intolerantes, e não é verdade. Não. Né? Tem várias segregações, ou, enfim, não sei nem como definir isso, mas tem vários subgrupos dentro de uma religião, seja ela qual for, né? Que não pensam dessa forma, que acolhem, que têm um comportamento completamente diferente, mas a gente fica vendo aquilo que é tão ruim, e aí vai estigmatizando e gera uma intolerância ao contrário. Um monte de gente passa a ser intolerante aos religiosos daquela crença determinada, enfim, e que também não procede, né? Fica tudo muito torto, eu fico triste. Uhum. São discursos de que, se você não participa da minha doutrina, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sigo, então você não vai encontrar o seu paraíso, o seu céu, você não vai ter seu encontro com Deus, ou, enfim, se torna uma guerra. Discursos dentro de cada religião, e isso eu falo porque eu gosto de observar a questão de religiões, mas muitas vezes os discursos utilizam-se as formas de outras religiões para fazer comparações. Ah, porque os irmãos de tal lugar fazem assim, assim, assado. Gente, para quê? Se tem elemento suficiente da sua própria doutrina para estudar, não precisa querer diminuir o outro para dizer, para afirmar que o seu é bom. Não precisa usar de intolerância com o outro para dizer que o seu segmento é bom. E é isso que faz depois as pequenas guerras entre vizinhos, dentro das famílias, pessoas que não se toleram porque são de religiões diferentes, vizinho que não se dá com vizinho, porque um é evangélico, o outro é espírita, o outro é umbandista, o outro é católico, e aí ninguém, como diz aqui no interior, ninguém proseia, porque tem formas de cultos e expressões de fé diferentes uma da outra. Ai, me dá uma preguiça disso. É claro que às vezes eu perco paciência com insistência e com falta de tolerância assim das pessoas, né? Não é que eu não estou disposto a ouvir o outro que pensa diferente ou que tem uma forma de manifestação de fé diferente. Mas se é imposição, também não é legal. Sabe o que acontece? E que aí também me pega muito, e até porque passa por uma falta de respeito à minha opinião. Uma coisa é eu colocar a minha opinião, a minha forma de pensar, a minha forma de entender sobre religião, sobre homossexualidade, futebol, qualquer coisa que eu queira falar, né? Porque a gente tem aí as intolerâncias dentro do esporte, tem intolerância em tanto lugar, né? Política, então, Nossa Senhora, né? Eu exponho o argumento, quero, inclusive, não é que eu te dou o direito de falar, não, eu quero ouvir aquilo que você pensa, porque eu me enriqueço muito quando eu presto atenção em opiniões diferentes da minha, né? Só que, a partir de um determinado ponto, ou eu entendi que tem alguma coisa ali que eu posso absorver, ou não, né? Eu escuto de tudo, mas nem tudo eu absorvo. Eu tenho essa capacidade, né? esse pensamento crítico, e sou capaz de decidir aquilo que eu quero absorver para mim ou não. Quando chega num determinado momento e eu estou me sentindo sob uma imposição, alguém quer impor, quer me converter, né? Esse é um termo muito utilizado nas religiões, né? Você fica ali insistindo, você quer converter, conseguir, parece assim, eu consegui trazer aquela pessoa para dentro da minha religião, significa eu moldei ela naquilo. Não é isso, né? Então, quando a gente perde a paciência com esse tipo de imposição, se eu estou errada, me perdoe, mas eu também perco, né? Eu acabo me afastando da pessoa. Toda vez que eu vou conversar com a pessoa, ela vem com a mesma conversa, sabe? Ela já sabe como eu penso, ela já sabe a minha religião, ou o meu partido político, ela já sabe. Por que toda vez vai ter que falar a mesma coisa? A gente acaba se afastando. Se a gente mudar de assunto, pode ser que política não seja um tema comum, que a gente não se afine nessa conversa. Vamos conversar sobre as plantas, vamos conversar sobre o mercado de trabalho, vamos conversar sobre religião, vamos conversar sobre,
sei lá, qualquer outro tema da vida, são tantos, é tão rico, vamos falar sobre as crianças, vamos falar... Não preciso falar sobre política com aquela pessoa que eu já sei que a gente não tem opiniões afins, mas me respeite como eu te respeito. Né? A questão é essa, cadê o respeito entre as pessoas? Meu Deus! Não, eu me recordo, e você sabe, algumas pessoas que estão nos acompanhando, que eu trabalhei numa emissora de TV católica, né? E bem no passado tinha um colega que era muito ativo dentro da Igreja Católica e uma outra colega de um outro departamento que era evangélica, muito boa profissional, que é evangélica, muito boa profissional. Todos nós seguimos outros rumos, né? Mas eu me lembro naquela situação, e como eu me dava bem com eles, eu presenciei um fato dele falando da doutrina católica na cabeça dela. Porque, por exemplo, ela sempre vinha recorrer, porque ela fazia tipo um trabalho de assessoria, ela sempre vinha recorrer a algumas informações sobre a doutrina católica para ela escrever corretamente, para não, né? Porque não uma era boa profissional. Exatamente, como todos. Então, e ela era muito olhada, tanto que ela saiu porque ela conseguiu trabalho em outro lugar, ela não foi dispensada, porque ela não era ruim. E aí, Tati, ou dispensada por qualquer intolerância, né? Não foi. Também. Mas eu presenciei, peguei e falei assim, mas o que você está fazendo, falando tanto disso na cabeça dela? Não, peraí, deixa aqui que eu estou tentando converter. Eu falei, vá, toma banho na soda. Toma banho na soda mesmo, porque como assim converter? Ela é convertida naquilo que ela crê. Ela é convertida naquilo que gera esperança e felicidade para a vida dela. Aquilo que gera satisfação no ato religioso dela. Você não tem que querer converter. O que é? Você quer que ela caia de um cavalo igual São Paulo? Ela não persegue ninguém. Vamos parar com isso, cara. Vamos respeitar a escolha do outro. E ela está aqui como profissional, e como profissional ela realiza o trabalho dela perfeitamente. Mas intolerância religiosa tão antiga, né? Porque nos faz ir lá, se eu não estiver enganado, lá para a Idade Média, nas cruzadas, sim, onde se matavam pessoas. Em nome de Deus? Em nome de Deus. Que lindo. E ainda tem gente que faz isso. Lembra do programa da semana passada, do nosso último programa, onde a gente estava falando sobre desinformação e fake news, quando a gente citou o caso da moça que foi morta lá, no Guarujá? Sim. Além da influência da fake news, da mentira, tudo, teve intolerância ali. Teve, com certeza. Mas tem guerras até hoje. Até hoje. Né? No Ocidente está acontecendo. Você falou uma coisa que me lembrou, e para mim é inevitável, né? Resgatar um pouquinho disso tudo dentro do ambiente profissional. Então, o meu olhar é sempre para isso. Mas, recentemente, eu estava conversando com uma aluna e ela falou, acho que era o padrasto dela, enfim, alguém da família próximo, foi participar de um processo seletivo e já estava bem adiantado, assim, se saindo bem ao longo das etapas do processo. E na entrevista final, ou a penúltima, antes da final, enfim, ele se deparou com algum gestor da área que ele iria trabalhar, e conversaram longamente sobre religião. E quando ele terminou a entrevista, ele ficou com um mal-estar que ele não entendeu o que era, né? E depois ele ficou pensando e ele falava assim, chegou em casa muito aflito, muito agoniado, porque ele percebeu que ali naquela entrevista ele tinha perdido a oportunidade dele. E ela falava, mas por quê? Você não falou que a conversa fluiu bem? Ele falou assim, a conversa fluiu, mas ele me manipulou. Eu acho que ele não tem a mesma fé que eu tenho, ele não processa, né? não professa a mesma religião. E ele me conduziu, eu acabei me expondo religiosamente para alguém que eu acho que estava me manipulando naquela entrevista. E aí ela falou, não, imagina, é coisa sua, é porque você está muito ansioso. Enfim, deu uma apaziguada e dito e feito. Né? Ele não foi escolhido. E aí ela, que tinha contato dentro dessa empresa, foi averiguar se isso poderia ser possível
internamente e muito em off, disseram para ela que sim, que isso tinha acontecido com ele, mas que eles já tinham percebido que isso tinha acontecido com outro, em outras situações, para aquela vaga naquele setor. Porque, né, tem uma série de regras, um monte de coisa que as empresas não podem nos perguntar num processo seletivo. Então, a empresa não pode perguntar qual é a sua religião, se você tem alguma doença, a não ser que aquilo vai interferir na atividade profissional que você vai desempenhar. Sim, né? ou seja, relevante para a vaga, de repente. Exatamente. Mas se eu sou casado ou não, se eu tenho filho ou não, se eu moro com os meus pais, se eu tenho quem cuide das minhas crianças, que são perguntas que vêm, né? Eles continuam fazendo isso, boa parte continua fazendo isso, mas de uma forma muito velada. E essa pessoa teve essa conduta, né, muito equivocada, e só que a empresa percebeu, e como ela levou esse assunto, o pessoal falou assim, opa, acho que esse cara está fazendo besteira recorrentemente, não foi a primeira vez que eles estavam desconfiando, e ali eles tiveram essa confirmação, e a empresa mandou ele embora. A empresa dispensou ele por essa má conduta, porque a empresa falou, não me interessa, né? E até porque é uma empresa grande aqui da região que diz claramente, né, que é a favor da diversidade, tem campanhas mesmo, né? A gente sabe que isso nunca depende do ideal da empresa, depende das pessoas que estão conduzindo os processos, mas quando a empresa percebe isso, tem que se posicionar, e eles se posicionaram muito corretamente. Mas, poxa, o que tem a ver, né? O meu partido político, a minha religião, a minha opção sexual, com o trabalho que eu vou desempenhar? Né? Eu tenho que ser competente, eu tenho que saber lidar com as pessoas, eu tenho que ser respeitosa com todo mundo, eu tenho que saber colaborar, eu tenho que ativar a minha criatividade para dar soluções novas para problemas da empresa. É isso que eu preciso, né? Fora as competências técnicas para aquele cargo, é lógico. Mas passa muito longe, né, de qualquer possibilidade de preconceito. Mas a gente ainda tem muito preconceito em ambiente de trabalho. É triste de ver. Preconceito com mulher, com mãe. Quantas vezes eu já vi processos seletivos sendo conduzidos e tinha ali um viezinho bem no particular, né? Se for jovem, a gente tem que descobrir se quer casar. Se está casada há pouco tempo, pode ser que tenha filho, não pode. Eliminando mesmo. Se for casada há pouco tempo, se tiver tal faixa etária, a chance de querer ser mãe ou de engravidar é grande. Então, nem contrata. Meu Deus do céu, que é isso? Que pessoa é essa? Né? E tem uma conhecida minha que diz, também trabalha nessa área de RH, e eu tenho aprendido muito com ela nessa parte de recrutamento e seleção, e ela fala, se tem algum trabalho que uma mãe não possa exercer por ser mãe, ninguém pode. Né? Ninguém vai ser capaz de fazer. E pelo amor de Deus, mas enfim, né? São tantos os campos, né, que a gente precisa estar atento aí para não sei se acabar, não sei se eu tenho essa pretensão, mas de alertar, de chamar atenção para as pessoas, né, que essa intolerância faz muito mal, mata muitas vezes, mas prejudica profissionalmente, prejudica às vezes, abala a fé das pessoas, as consequências são muito nefastas. Acho que a gente precisa prestar atenção no dia a dia, nessas pequenas coisinhas que às vezes passam despercebido mesmo. Bom, eu acho que essa questão gera muita reação em cadeia, às vezes, né? E às vezes o intolerante, quando age, por exemplo, com o outro acaba agindo também com intolerância um pouco maior e agressividade nas palavras e tal, e gera uma coisa muito ruim. Não sou a pessoa mais controlada, né? Quando é ferido, não sou mesmo. Mas é um exercício que a gente tem de tentar fazer de sociabilidade, um exercício de respeito, por mais que o outro não te respeite, de quando ser alfinetado, cutucado e sofrer, falar firmemente, mas não chegar no nível daquela pessoa que agiu com falta de respeito e intolerância com você. Então, utilizar das mesmas palavras, xingamentos, desejando morte, chamando de
palavras feias É. te faz tão intolerante, tão pequeno quanto aquela outro. outra pessoa. Eu queria aproveitar aqui o ensejo do nosso canal para dizer que neste mês do orgulho LGBTQIA+, eu irei lançar o meu canal individual. Nós temos nossos juntos, né? Você também tem o seu particular. E eu vou lançar o meu aproveitando este mês como um membro desta comunidade para falar das minhas experiências, o de como lido e lidei com intolerâncias e as consequências que ela gerou na minha vida. Hoje me sinto livre, literalmente livre, para falar da minha sexualidade, para ajudar outros jovens homossexuais a lidar com os seus sentimentos e com os seus sofrimentos, partilhando da minha experiência lá no meu canal. Em breve eu deixo aqui. Se de repente, quando a gente colocar esse canal aqui, esse nosso programa no ar, de repente já tem um link do canal. Os textos no blog já tenho alguns escritos também para publicar. Então, é um trabalho que eu vou fazer sem grandes pretensões, apenas de partilhar experiência e contribuir com a minha comunidade que sofre com intolerância e é tão atacada. Ai, Rô, que orgulho do meu amigo. Fiquei muito feliz, acho muito pertinente, muito necessário, né? Acho que assim como a gente tem esse nosso canal aqui, que é um bate-papo, a nossa intenção, como a gente sempre diz, é trazer reflexão, né? Trazer resposta para nada, né? Eu acho que você terá aí um grande sucesso dentro dessa proposta no seu canal individual. A gente tem se dedicado muito a isso e, de verdade, eu acho que essa é uma forma da gente ajudar as pessoas, né? Então, toda vez que eu vejo alguém falando coisas pertinentes, interessantes, desprovidas de preconceito, né? A gente precisa ouvir e refletir. Eu acho que é isso mesmo. Fiquei feliz com essa notícia, né? Muito bacana, parabéns. Vou dar uma força nessa divulgação aí também, né? A gente precisa. Vou precisar. Né? A gente vai trabalhar também para, assim como a gente faz para crescer esse daqui, para crescer o seu, para crescer o meu, né? Cada um tem aí a sua proposta, mas cada vez eu tenho mais orgulho, né? Desse meu amigo aí, dessa nossa parceria, que se não é isenta totalmente de qualquer preconceito, né? A gente está sempre batalhando aí para ter lucidez quanto a esse tema e se corrigir sempre que precisa. Não Exatamente, é? Exatamente. Tá bom, como podemos lutar contra a intolerância? Com educação e com respeito. Nunca descendo ao nível do intolerante. Essa é isso mesmo. É a minha opinião, minha amiga. Acho que essa fica como a mensagem final de hoje, e é isso mesmo. Nunca se iguale, né? Aquele que te agride, aquele que te ofende. Não, a gente não precisa e nem merece, né? Aceitar isso tudo. Então, que a gente possa um dia não estar mais falando de intolerância, né? Que a gente esteja falando de respeito. Né? Ninguém precisa tolerar ninguém. A gente precisa respeitar as pessoas no que elas são. Acho que é isso. Um beijo para você que ficou aí ouvindo a gente, hein? Curte, compartilha, comenta. Não esquece, se inscreve, marca no sininho. Tchau, tchau, gente.